Um homem rico enfrentava a culpa ao ver seu filho em coma no hospital. Ele se arrependia por não estar tão presente quanto deveria. De repente, um papagaio invade o quarto e diz coisas surpreendentes. O homem rico começa a chorar incrédulo. Antes de ouvir essa história emocionante, não esqueça de se inscrever no canal. Antes de ouvir essa história emocionante, não esqueça de se inscrever no canal. Ricardo Mendes era o tipo de homem que inspirava inveja e admiração em igual medida. Aos 45 anos, ele havia conquistado tudo o que a maioria das pessoas apenas sonhava: uma fortuna considerável, uma empresa de tecnologia em rápida expansão e uma reputação como um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Seu rosto frequentemente estampava as capas das revistas de negócios, sempre com aquele sorriso confiante que parecia dizer: "Eu tenho o controle de tudo". Naquela manhã de segunda-feira, Ricardo acordou em sua cobertura luxuosa com vista para o mar de Copacabana. O sol mal havia nascido, mas ele já estava de pé, pronto para mais um dia de conquistas. Enquanto se barbeava, observava seu reflexo no espelho: cabelos grisalhos bem aparados, olhos verdes penetrantes e uma postura que exalava autoridade. Era a imagem de um homem no topo do mundo. "Bom dia, senhor", cumprimentou Maria, a governanta, ao entrar no quarto com uma bandeja de café da manhã. "O senhor tem uma videoconferência com os investidores às 8 horas. Ricardo assentiu, mal prestando atenção. Sua mente já estava focada nas estratégias que apresentaria, nos números que defenderia. O café ficou intocado na bandeja enquanto ele vestia seu terno Armani feito sob medida. Antes de sair, Ricardo parou brevemente no quarto ao lado. Através da porta entreaberta, viu sua esposa Lívia ninando o pequeno Gustavo de apenas 8 meses. Por um momento, algo mexeu em seu peito. Uma pontada de... o quê? Culpa? Arrependimento? Ele afastou o sentimento rapidamente. Não havia tempo para distrações emocionais. "Estou saindo", anunciou secamente. Lívia ergueu os olhos, uma mistura de decepção e resignação em seu olhar. "Ricardo, você prometeu que hoje passaria a tarde com a gente, lembra? É o dia de levar o Gustavo para vacinar." Ele hesitou por um segundo. "Surgiu uma reunião importante. Não posso faltar. Você consegue lidar com isso, não é?" Sem esperar resposta, Ricardo saiu. O som de seus passos firmes ecoando pelo corredor. No elevador, checou suas mensagens. Dezenas de e-mails não lidos, chamadas perdidas, lembretes de compromissos. Seu mundo, seu verdadeiro mundo. Na garagem, o motorista já o aguardava ao lado do Porsche preto reluzente. Ricardo entrou no veículo, imediatamente abrindo seu laptop. "Para o escritório, Antônio, e tente evitar o trânsito. Tenho uma videoconferência em 40 minutos. Enquanto o carro serpenteava pelas ruas do Rio de Janeiro, Ricardo mal notava a cidade acordando ao seu redor. Sua mente estava focada em gráficos, projeções e estratégias de mercado. Era nisso que ele era bom. Era isso que o definia. No escritório, a rotina se desenrolou como sempre. Reuniões, telefonemas, decisões que movimentavam milhões. Ricardo estava em seu elemento, comandando sua equipe com a precisão de um maestro. Cada problema que surgia, ele resolvia com eficiência implacável. Nada escapava ao seu controle. Foi no meio da tarde, durante uma reunião particularmente tensa com a diretoria, que o inesperado aconteceu. Sua secretária Patrícia entrou na sala com o rosto pálido. "Senhor." "Mendes", ela disse, a voz tremendo ligeiramente. "Há uma ligação urgente para o senhor. É do hospital." Ricardo sentiu um frio na espinha. Hospital? Sua mente imediatamente foi para Lívia e Gustavo. Não podia ser. Ele tinha controle sobre tudo, certo? Com as mãos levemente trêmulas, ele pegou o telefone. Ricardo Mendes falando. A voz do outro lado era grave, profissional. "Senhor, Mendes, aqui é o Dr. Oliveira do Hospital São Lucas. Houve um acidente." As palavras seguintes pareciam vir de muito longe. Acidente de carro. Lívia ferida, mas estável. Gustavo, em estado crítico, coma. O mundo de Ricardo, tão cuidadosamente construído e controlado, começou a desmoronar. Pela primeira vez em anos, ele sentiu o gosto amargo do medo, da impotência.
Estou indo para aí agora, ele disse, a voz irreconhecível até para si mesmo. Saindo da sala de reuniões sem dar explicações, Ricardo correu para o elevador. Sua mente era um turbilhão. Como isso pôde acontecer? Ele deveria estar lá. Deveria ter ido com eles à consulta. Por que não foi? No carro, a caminho do hospital, Ricardo percebeu que estava rezando. Ele, que sempre confiou apenas em si mesmo e em seu próprio poder, agora implorava a forças que não podia ver ou controlar. O hospital era um labirinto de corredores brancos e estéreis. Ricardo os percorria como um autômato, guiado por enfermeiras e placas. Finalmente, chegou à UTI neonatal. Através do vidro, viu seu filho, Gustavo, tão pequeno e frágil, conectado a tubos e máquinas. O menino que ele mal conhecia, para quem nunca tinha tempo, agora lutava pela vida. Lívia estava lá, sentada ao lado do berço, com o braço enfaixado e o rosto marcado por lágrimas e arranhões. Quando viu Ricardo, seus olhos se encheram de uma mistura de alívio e acusação. "Onde você estava?" ela perguntou, a voz embargada. Ricardo não tinha resposta. Pela primeira vez na vida, ele não sabia o que dizer ou fazer. Seu dinheiro, seu poder, sua influência, nada disso importava agora. Ele era apenas um pai desesperado, confrontando o abismo de suas próprias falhas. Enquanto observava seu filho lutar pela vida, Ricardo Mendes, o homem que achava que tinha tudo sob controle, percebeu que havia perdido o controle da única coisa que realmente importava. Na sala de espera, Ricardo afundou em uma cadeira, a cabeça entre as mãos. O cheiro de antisséptico, os bips das máquinas, os sussurros tensos dos médicos, tudo isso parecia surreal. Como ele, Ricardo Mendes, o homem que construiu um império do nada, poderia se sentir tão impotente? Foi então que notou pela primeira vez a gaiola no canto da sala. Dentro dela, um papagaio de plumagem vibrante observava a cena com olhos curiosos. Ricardo vagamente se lembrou de Lívia, mencionando algo sobre terapia com animais para pacientes. O papagaio inclinou a cabeça, seus olhos negros fixos em Ricardo. E então, para sua surpresa, o pássaro falou: "Você vai perder tudo." Ricardo piscou atordoado. Certamente havia imaginado isso. Mas antes que pudesse processar, o papagaio repetiu: "Ele está voltando." As palavras enigmáticas ecoaram na mente de Ricardo, misturando-se com o caos de emoções que ele lutava para conter. O que isso significava? Quem estava voltando? E o que mais ele poderia perder além do que já sentia ter perdido naquele dia fatídico? Enquanto a noite caía sobre o hospital, Ricardo permanecia vigilante, dividido entre a UTI, onde seu filho lutava pela vida, e a sala de espera onde as palavras do papagaio continuavam a assombrá-lo. Uma coisa era certa: nada mais seria como antes. As horas se arrastavam no Hospital São Lucas, cada minuto pesando como uma eternidade sobre os ombros de Ricardo Mendes. O empresário, outrora inabalável, agora se via reduzido a um observador impotente, seus olhos fixos na pequena figura de Gustavo, conectada a uma miríade de tubos e monitores na UTI neonatal. Lívia havia adormecido em uma poltrona desconfortável ao lado do berço, seu rosto marcado pelo cansaço e pela preocupação. Ricardo não conseguia dormir. Seu mundo, antes tão ordenado e previsível, agora girava em um turbilhão de incertezas e medos. As palavras do papagaio ecoavam incessantemente em sua mente. "Você vai perder tudo" e "ele está voltando." Ricardo tentava afastar esses pensamentos, convencendo-se de que era apenas o estresse jogando truques com sua mente. Mas algo dentro dele sabia que havia mais naquelas palavras do que poderia explicar. Quando os primeiros raios de sol começaram a se infiltrar pelas persianas do hospital, Ricardo decidiu que precisava de ar fresco. Saiu silenciosamente da UTI, prometendo a si mesmo que voltaria em poucos minutos. No jardim do hospital, Ricardo respirou fundo, sentindo o ar da manhã encher seus pulmões. Foi então que notou um senhor idoso sentado em um banco próximo, alimentando pombos com pedaços de pão. Algo na serenidade do homem atraiu Ricardo. "Bom dia", o idoso cumprimentou com um sorriso gentil. "Parece que o senhor carrega o peso do mundo nos ombros." Ricardo hesitou por um momento,
mas algo na expressão do homem o fez sentar-se ao seu lado. Meu filho, ele começou, surpreso com a própria vontade de desabafar com um estranho. Ele está na UTI. Eu não sei o que fazer. O idoso assentiu compreensivamente. Sabe, jovem, às vezes a vida nos coloca de joelhos para nos ensinar a olhar para cima. O que quer dizer? Perguntou Ricardo intrigado. Quando perdemos o controle, é quando realmente começamos a viver, o homem respondeu, jogando mais migalhas aos pombos. É nesse momento que descobrimos o que realmente importa. As palavras do idoso atingiram Ricardo como um raio. Ele sempre viveu para o controle, para o poder. Mas agora, diante da fragilidade de seu filho, tudo isso parecia tão insignificante. Como posso ajudá-lo? Ricardo perguntou, mais para si mesmo do que para o idoso. Como posso ser o pai que ele precisa? O homem sorriu suavemente. Comece estando presente, verdadeiramente presente. O resto virá naturalmente. Quando Ricardo voltou à UTI, algo havia mudado dentro dele. Olhou para Gustavo com novos olhos, não como um problema a ser resolvido, mas como uma pequena vida preciosa que precisava de seu amor e presença. Lívia acordou, encontrando Ricardo segurando a mão de Gustavo através da abertura do berço. Seus olhos se encontraram, e pela primeira vez em anos ela viu vulnerabilidade no olhar do marido. Eu sinto muito, Ricardo sussurrou, sua voz embargada. Por tudo. Por não estar aqui, por... Lívia colocou a mão sobre a dele, interrompendo-o gentilmente. Você está aqui agora. É isso que importa. Naquele momento, o Dr. Oliveira entrou na UTI, seu rosto sério, mas não desprovido de esperança. Senhor, a impotência que sentia era esmagadora. Todo o seu dinheiro, todo o seu poder, e ele não podia fazer nada para garantir a recuperação de seu filho. O que podemos fazer? Perguntou Lívia, sua voz trêmula. Continuem falando com ele, tocando-o quando possível, respondeu o Dr. Oliveira. Estudos mostram que pacientes em coma podem responder à presença e à voz de entes queridos. Além disso, cuidem de vocês mesmos. Gustavo vai precisar de pais fortes quando acordar. Quando o médico saiu, Ricardo se viu confrontado com uma realidade que nunca havia considerado antes. Seu filho precisava dele, não de seu dinheiro ou influência, mas dele, de sua presença, seu amor, sua voz. Naquela tarde, enquanto Lívia descansava em casa por insistência de Ricardo, ele se sentou ao lado do berço de Gustavo e, pela primeira vez, realmente olhou para seu filho. Notou a curva delicada de suas sobrancelhas, tão parecidas com as de Lívia, os dedinhos minúsculos que se mexiam ocasionalmente, o peito que subia e descia com cada respiração preciosa. Oi, filho, Ricardo começou, sua voz rouca e insegura. É o papai. Eu sei que não tenho sido muito presente, mas isso vai mudar, eu prometo. Você precisa lutar, ok? Lutar para voltar para nós. Eu tenho tanto para te ensinar, tanto para aprender com você. As lágrimas que Ricardo havia reprimido por tanto tempo finalmente começaram a cair. Ele continuou falando, as palavras fluindo como um rio represado que finalmente encontra uma abertura. Lembra daquela vez que você sorriu para mim? Foi quando você tinha apenas 2 meses. Eu estava saindo para uma viagem de negócios e você abriu aquele sorriso banguela. Eu quase cancelei a viagem ali mesmo. Deveria ter cancelado. Mas prometo, Gustavo, que quando você acordar, vou estar aqui. Vou ser o pai que você merece. Enquanto falava, Ricardo sentiu algo mudar no ar. Talvez fosse apenas sua imaginação, mas parecia que Gustavo estava ouvindo, respondendo de alguma forma imperceptível aos monitores, mas clara para o coração de um pai. Foi então que aconteceu. Um movimento tão pequeno que poderia ter passado despercebido se Ricardo não estivesse tão atento. O dedo mindinho de Gustavo se moveu apenas 1 milímetro, mas o suficiente para fazer o coração de Ricardo saltar. Enfermeira! Ele gritou sem tirar os olhos do filho. Venha rápido! A equipe médica correu para o leito, verificando os sinais vitais e realizando testes rápidos. Ricardo observava, seu coração disparado, dividido entre a esperança e o medo. O doutor Oliveira, chamado às pressas, examinou Gustavo cuidadosamente. Após o que pareceu uma eternidade,
Ele se virou para Ricardo com um pequeno sorriso. Sr. Mendes, parece que seu filho está respondendo aos estímulos. É um pequeno progresso, mas significativo. Continuem falando com ele, mantendo esse contato. Cada pequena resposta é uma vitória. Ricardo assentiu, incapaz de falar. Quando os médicos saíram, ele voltou a sentar-se ao lado do filho, segurando sua mãozinha com delicadeza. Obrigado, filho, ele sussurrou. Obrigado por lutar. Eu estou aqui e não vou a lugar nenhum. Naquela noite, enquanto o hospital se aquietava, Ricardo refletia sobre as mudanças que ocorreram em sua vida em apenas 48 horas. O homem que entrou naquele hospital não era o mesmo que agora velava o sono de seu filho. Algo havia despertado dentro dele, uma consciência muito adormecida, um senso de propósito que ia além de conquistas materiais. As palavras do papagaio voltaram à sua mente. Ele está voltando. Seria possível que se referissem não apenas a Gustavo, mas também a uma parte de Ricardo que havia se perdido ao longo dos anos. Enquanto a noite avançava, Ricardo fez uma promessa silenciosa a si mesmo e a seu filho. Independentemente do que acontecesse, ele seria um homem diferente, um pai diferente. A jornada seria longa e difícil, mas pela primeira vez em muito tempo, Ricardo Mendes sentiu que estava no caminho certo. Do lado de fora da UTI, o papagaio em sua gaiola observava a cena em silêncio, seus olhos brilhantes refletindo a luz suave dos monitores. E por um momento, pareceu que até ele assentiu em aprovação à transformação que estava testemunhando. Os dias no Hospital São Lucas se transformaram em semanas. Ricardo Mendes, o homem que antes media o tempo em trimestres fiscais e metas anuais, agora contava os minutos entre cada pequeno movimento de Gustavo, cada flutuação nos monitores que pudesse indicar uma melhora. O escritório da Mendes Tech, antes o centro do universo de Ricardo, agora parecia um lugar distante, quase irrelevante. Ele delegara a maior parte de suas responsabilidades à sua equipe de confiança, uma decisão que teria sido impensável apenas um mês atrás. Agora, seu foco estava inteiramente em sua família e na recuperação de Gustavo. Numa tarde particularmente quente de verão carioca, Ricardo estava sentado ao lado do berço de Gustavo, lendo em voz alta O Pequeno Príncipe, um livro que Lívia insistira ser perfeito para estimular o filho. O essencial é invisível aos olhos, leu Ricardo, sua voz suave ecoando na quietude da UTI. Sabe, filho, acho que estou começando a entender o que isso significa. Nesse momento, Lívia entrou no quarto carregando 2 xícaras de café. Ela sorriu ao ver a cena, algo que estava se tornando mais frequente nos últimos dias. Como ele está? Perguntou, entregando uma xícara a Ricardo. O doutor. Oliveira disse que os sinais vitais estão mais fortes hoje, respondeu Ricardo, aceitando o café com gratidão. E eu juro que vi seus olhos se moverem sob as pálpebras enquanto eu lia. Lívia assentiu, sentando-se do outro lado do berço. Ele vai voltar para nós, Ricardo. Nosso menino é forte. Ricardo olhou para sua esposa, notando as olheiras sob seus olhos, o cansaço em seu rosto. Ainda assim, ela irradiava uma força que ele nunca havia realmente apreciado antes. Lívia, ele começou hesitante. Eu sinto muito. Por tudo. Pelos anos de ausência. Por não ter sido o marido e o pai que vocês mereciam. Lívia o encarou, surpresa com a súbita demonstração de vulnerabilidade. Ricardo, Não, por favor, me deixe terminar. Ele interrompeu gentilmente. Eu passei tanto tempo perseguindo sucesso, dinheiro, poder. Achei que estava construindo algo importante. Mas agora vejo que estava apenas destruindo o que realmente importava. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Lívia. Ricardo continuou. Eu não posso mudar o passado, mas prometo a você e ao Gustavo que serei diferente daqui para frente, se você ainda quiser tentar. Se não for tarde demais para nós. Lívia ficou em silêncio por um momento, processando as palavras do marido. Finalmente, ela estendeu a mão sobre o berço de Gustavo, entrelaçando seus dedos com os de Ricardo. Nunca é tarde demais para fazer a coisa certa, ela disse, sua voz embargada de emoção. Estou feliz que você finalmente entendeu isso. Naquele momento, um som suave interrompeu a conversa.
Os olhos de Ricardo e Lívia se voltaram instantaneamente para Gustavo. O bebê havia feito um pequeno gemido, quase imperceptível, mas definitivamente real. Gustavo, chamou Lívia, inclinando-se sobre o berço. Filho, você está nos ouvindo? Ricardo apertou o botão de chamada da enfermeira, seu coração acelerado. Em segundos, a equipe médica invadiu o quarto, liderada pelo Dr. Oliveira. Após alguns minutos tensos de exames e verificações, o médico se virou para o casal ansioso com um sorriso cauteloso. Senhores Mendes, parece que Gustavo está mostrando sinais de emergir do coma. Seus reflexos estão mais responsivos e há um aumento na atividade cerebral. Não quero criar falsas esperanças, mas isso é definitivamente um desenvolvimento positivo. Ricardo e Lívia se abraçaram, lágrimas de alívio e esperança correndo por seus rostos. Era um pequeno passo, mas significava o mundo para eles. Nas semanas que se seguiram, a vida de Ricardo passou por uma transformação profunda. Ele reorganizou completamente sua rotina, passando a maior parte de seu tempo no hospital com Gustavo e Lívia. Quando precisava lidar com assuntos da empresa, fazia isso do próprio hospital, muitas vezes com o laptop equilibrado no colo enquanto segurava a mão do filho. Um dia, enquanto caminhava pelo corredor em direção à máquina de café, Ricardo ouviu uma voz familiar vinda da sala de espera. Era o papagaio repetindo sua frase enigmática. Ele está voltando. Intrigado, Ricardo entrou na sala. O pássaro o encarou com seus olhos brilhantes, inclinando a cabeça de lado. Quem está voltando? Ricardo perguntou em voz baixa, sentindo-se um pouco tolo por falar com um pássaro. Para sua surpresa, o papagaio respondeu: o amor. O amor está voltando. Ricardo ficou paralisado, tentando processar o que acabara de ouvir. Seria possível que essas palavras tivessem algum significado mais profundo? Ou era apenas sua mente cansada, criando conexões onde não existiam? Seus pensamentos foram interrompidos pelo som de passos apressados no corredor. Era uma enfermeira, correndo em direção ao quarto de Gustavo. Com o coração na garganta, Ricardo correu de volta, temendo o pior. Mas ao entrar no quarto, foi recebido por uma visão que jamais esqueceria. Gustavo estava com os olhos abertos, piscando lentamente. Seu olhar focado em Lívia, que chorava de alegria. O Dr. Oliveira estava ao lado do berço, um sorriso largo em seu rosto normalmente sério. Ele acordou, anunciou o médico, sua voz transbordando de satisfação. E está respondendo bem a estímulos. Precisaremos fazer mais exames, mas isso é extremamente promissor. Ricardo se aproximou do berço, mal conseguindo acreditar no que via. Gustavo virou a cabeça levemente em sua direção, seus olhinhos curiosos fixando-se no pai. Oi, campeão, Ricardo sussurrou, sua voz tremendo de emoção. Bem-vindo de volta. Naquele momento, algo mudou definitivamente dentro de Ricardo Mendes. As últimas barreiras que ele havia construído ao longo dos anos desmoronaram completamente. Lágrimas corriam livremente por seu rosto, mas pela primeira vez em sua vida adulta, ele não se importava em demonstrar vulnerabilidade. Lívia se juntou a ele, e os três, pai, mãe e filho, compartilharam um abraço silencioso, cheio de promessas não ditas e esperanças renovadas. Nos dias que se seguiram, enquanto Gustavo continuava a melhorar gradualmente, Ricardo refletia sobre a jornada que o trouxera até ali. As palavras do papagaio ecoavam em sua mente. O amor está voltando. E ele percebeu que não era apenas Gustavo que estava retornando à vida, era ele próprio. O homem que uma vez definira sucesso em termos de lucros e aquisições, agora via o verdadeiro valor nas pequenas coisas. O primeiro sorriso pós-coma de Gustavo, o aperto de mão agradecido de Lívia, o olhar de aprovação do doutor. Oliveira ao ver a dedicação da família. Uma tarde, enquanto Gustavo dormia pacificamente, agora fora da UTI e em um quarto regular, Ricardo pegou seu telefone e fez uma ligação que há muito estava pendente. Patrícia, aqui é Ricardo. Preciso que você cancele todas as minhas reuniões para o próximo mês e agende uma reunião com o conselho. Tenho algumas mudanças importantes para discutir. Desligando o telefone, Ricardo olhou para Lívia, que o observava com uma mistura de curiosidade e apreensão. O que você está planejando? Ela perguntou. Ricardo sorriu,
um sorriso genuíno que iluminou seus olhos de uma maneira que Lívia não via há anos. Estou reordenando minhas prioridades, ele respondeu. A Mendes Tech vai continuar, mas não às custas da minha família. Estou pensando em reduzir meu papel, talvez trabalhar mais de casa. Lívia o interrompeu com um beijo suave. Quem é você e o que fez com meu marido? Ela brincou, mas seus olhos brilhavam de felicidade. Ricardo riu baixinho, cuidadoso para não acordar Gustavo. Digamos que eu finalmente entendi o que é realmente importante na vida. Enquanto o sol se punha sobre o Rio de Janeiro, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Ricardo Mendes sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. O caminho à frente ainda era longo e incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, ele estava ansioso para ver o que o futuro reservava. Do lado de fora da janela, um papagaio voou pelo céu, sua plumagem colorida brilhando contra o crepúsculo. E por um momento, Ricardo poderia jurar que ouviu uma voz distante dizer: "O amor voltou." O retorno para casa foi um momento de alegria misturada com apreensão para a família Mendes. Depois de quase 2 meses no hospital, Gustavo finalmente recebeu alta, ainda frágil, mas recuperando-se de forma promissora. Ricardo e Lívia entraram no apartamento com o bebê nos braços, olhando ao redor como se vissem o lugar pela primeira vez. "Bem-vindo ao lar, meu amor", sussurrou Lívia, beijando suavemente a testa de Gustavo. Ricardo colocou as malas no chão e respirou fundo. O apartamento, antes um mero ponto de parada em sua agitada vida profissional, agora parecia vibrante e cheio de possibilidades. Ele notou detalhes que nunca havia percebido antes: as fotos de família na parede, os brinquedos de Gustavo espalhados pela sala, o aroma suave do perfume de Lívia no ar. "Vou preparar o quarto do Gustavo", disse Ricardo, pegando uma das malas. "Você precisa de alguma coisa?" Lívia olhou para o marido com uma mistura de surpresa e gratidão. "Não, obrigada. Só vou sentar um pouco com ele aqui na sala." Enquanto arrumava o quarto do bebê, Ricardo refletia sobre as mudanças que ocorreram em sua vida nas últimas semanas. A reunião com o conselho da Mendes Tech havia sido tensa, mas produtiva. Ele anunciara sua intenção de reduzir seu papel na empresa, delegando mais responsabilidades e focando em um melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. "Sr. Mendes", lembrou-se de um dos diretores dizendo, "entendo sua situação pessoal, mas a empresa precisa de sua liderança. Como podemos garantir que a Mendes Tech continuará prosperando?" Ricardo havia respondido com uma convicção que surpreendeu até a si mesmo. "A Mendes Tech prosperará porque finalmente entendi que o sucesso não se mede apenas por números em um balanço. Vamos criar uma cultura de trabalho que valorize tanto o desempenho quanto o bem-estar dos funcionários. Acredito que isso nos tornará ainda mais fortes e inovadores." Voltando ao presente, Ricardo terminou de arrumar o berço e voltou para a sala. A cena que encontrou fez seu coração derreter. Lívia estava adormecida no sofá, com Gustavo aninhado em seu peito, também dormindo profundamente. Silenciosamente, Ricardo pegou seu celular e tirou uma foto. Não para postar em redes sociais ou compartilhar com colegas de trabalho, mas para si mesmo, como um lembrete do que realmente importava. Nas semanas que se seguiram, Ricardo mergulhou de cabeça em sua nova rotina. Acordava cedo para alimentar Gustavo, permitindo que Lívia dormisse um pouco mais. Passava as manhãs trabalhando em casa, participando de videoconferências e respondendo e-mails. À tarde, dedicava-se inteiramente à família, levando Gustavo para passeios no parque ou simplesmente brincando com ele no tapete da sala. Uma tarde, enquanto brincava de achou com Gustavo, Ricardo ouviu a campainha tocar. Ao abrir a porta, ficou surpreso ao ver Patrícia, sua secretária, parada ali com uma expressão preocupada. "Senhor, Mendes, desculpe incomodá-lo em casa, mas temos uma situação urgente no escritório. O projeto Ômega está com problemas e os investidores estão exigindo sua presença para uma reunião de emergência." Ricardo sentiu o familiar aperto no peito, o instinto de correr para o escritório e resolver tudo. Mas então ouviu o riso de Gustavo vindo da sala e algo clicou dentro dele. "Patrícia", ele disse calmamente,
Agradeço por vir até aqui, mas não posso ir ao escritório agora. Por favor, reagende a reunião para amanhã de manhã. Estarei lá às 9h em ponto. A secretária pareceu chocada. Mas, senhor, os investidores podem esperar até amanhã, Ricardo interrompeu gentilmente. Meu filho não pode. Confio em você e na equipe para lidar com qualquer emergência imediata. Nos vemos pela manhã. Fechando a porta, Ricardo voltou para a sala, onde Gustavo o esperava com os bracinhos estendidos. Pegando o filho no colo, ele sentiu uma onda de paz e certeza que nunca experimentara antes em sua carreira. Você acabou de recusar uma reunião de emergência? Perguntou Lívia, que havia testemunhado a cena da cozinha. Ricardo assentiu sorrindo. Algumas emergências são mais importantes que outras. Naquela noite, após colocar Gustavo para dormir, Ricardo e Lívia sentaram-se na varanda, apreciando a vista noturna do Rio de Janeiro. O silêncio entre eles era confortável, cheio de entendimento mútuo. Sabe, começou Lívia quebrando o silêncio, quando você disse que ia mudar, confesso que tive minhas dúvidas. Achei que seria temporário, que logo voltaria a ser o workaholic de sempre. Ricardo pegou a mão dela, acariciando-a suavemente. Eu também tive minhas dúvidas, mas cada dia que passa, tenho mais certeza de que estou no caminho certo. Não é fácil. Às vezes sinto falta da adrenalina do escritório, mas, incentivou Lívia, mas nada se compara a ouvir o riso do Gustavo, a ver você sorrir, a sentir que estou realmente presente na vida de vocês. Lívia se inclinou e o beijou suavemente. Estou orgulhosa de você, Ricardo, e feliz por nós. Na manhã seguinte, Ricardo se preparava para ir ao escritório pela primeira vez em semanas. Enquanto ajustava sua gravata em frente ao espelho, notou algo diferente em seu reflexo. Seus olhos pareciam mais claros, seu rosto mais relaxado. Era como se o peso do mundo tivesse sido removido de seus ombros. Antes de sair, ele foi até o quarto de Gustavo. O bebê ainda dormia pacificamente. Ricardo se inclinou sobre o berço, beijando suavemente a testa do filho. Papai vai trabalhar agora, campeão, sussurrou. Mas prometo que vou voltar logo. Temos muito o que explorar juntos. No caminho para o escritório, Ricardo refletiu sobre os desafios que o aguardavam. Sabia que nem todos entenderiam ou aprovariam suas novas prioridades. Haveria resistência, dúvidas, talvez até tentativas de minar sua autoridade. Mas pela primeira vez em sua carreira, ele se sentia verdadeiramente preparado para enfrentar qualquer obstáculo. Ao entrar no imponente prédio da Mendes Tech, Ricardo foi recebido com olhares curiosos e sussurros dos funcionários. Muitos não o viam há semanas, e os rumores sobre suas mudanças de atitude haviam se espalhado rapidamente. Na sala de reuniões, os investidores e diretores já o aguardavam, alguns com expressões de preocupação, outros de ceticismo. Ricardo respirou fundo, ajustou a gravata uma última vez e abriu a porta. Bom dia a todos, ele disse com uma confiança tranquila. Antes de começarmos a discutir o projeto Ômega, gostaria de compartilhar algumas ideias sobre o futuro da Mendes Tech. Acredito que chegou a hora de não apenas inovarmos em tecnologia, mas também na forma como trabalhamos e vivemos. Enquanto começava sua apresentação, Ricardo sentiu uma energia diferente fluindo através dele. Não era a antiga urgência frenética de fechar negócios a qualquer custo, mas sim uma determinação serena de construir algo verdadeiramente significativo, tanto para a empresa quanto para as pessoas que dela faziam parte. Do outro lado da cidade, no apartamento dos Mendes, Lívia brincava com Gustavo na sala. O bebê riu alto, um som cheio de alegria e inocência. E naquele momento, como se sentisse a mudança no ar, ele olhou para a foto de família na parede e apontou para a imagem de Ricardo. Papa, balbuciou Gustavo, falando sua primeira palavra. Lívia, emocionada, pegou o filho no colo e o abraçou forte. Sim, meu amor, Papa. E ele vai ficar muito feliz quando souber disso. O sol brilhava forte lá fora, prometendo um novo dia cheio de possibilidades. A implementação de suas novas políticas na Mendes Tech não foi sem obstáculos.
Muitos executivos e acionistas, acostumados ao ritmo frenético e à cultura de trabalho implacável que Ricardo havia cultivado por anos, resistiam à mudança. Numa tarde particularmente tensa, Ricardo se viu enfrentando um grupo de investidores descontentes na sala de reuniões principal da empresa. Senhor Mendes, argumentou um deles, Carlos Vasconcelos, conhecido por sua abordagem agressiva nos negócios, essas novas políticas de bem-estar e equilíbrio trabalho-vida estão afetando nossa produtividade. Os números do último trimestre são preocupantes. Ricardo respirou fundo, lembrando-se das lições que aprendera nos últimos meses. Sr. Vasconcelos, entendo sua preocupação, mas peço que olhe além dos números imediatos. Estamos investindo no nosso ativo mais valioso, nossas pessoas. Ele se levantou e caminhou até o quadro branco na sala, começando a esboçar um gráfico. Vejam, nossas taxas de retenção de talentos aumentaram 30% desde a implementação dessas políticas. O nível de satisfação dos funcionários está no seu ponto mais alto em 5 anos. E nossos índices de inovação dispararam. Os investidores trocaram olhares, alguns ainda céticos, outros começando a mostrar interesse. Mas e os lucros? Insistiu outro acionista. Ricardo sorriu confiante. Os lucros virão. Na verdade, já estão vindo. Nosso novo projeto, desenvolvido por uma equipe que trabalha em horários flexíveis e com amplo suporte de bem-estar, está prestes a ser lançado. As projeções de mercado são extremamente positivas. Ao final da reunião, embora nem todos estivessem totalmente convencidos, Ricardo sentiu que havia plantado uma semente importante. A Mendes Tech não estava apenas mudando, estava evoluindo. Saindo do escritório naquela noite, Ricardo recebeu uma mensagem de Lívia. Gustavo deu seus primeiros passos hoje. Vem logo para casa. Com o coração acelerado de emoção, Ricardo apressou o passo. No caminho, passou por um parque onde viu pais brincando com seus filhos. A cena, que antes mal notaria, agora o enchia de uma alegria antecipada. Ao chegar em casa, foi recebido por um Gustavo cambaleante, dando passos incertos em sua direção, com um sorriso banguela. Lívia filmava a cena, lágrimas de felicidade em seus olhos. "Papa!" exclamou Gustavo, caindo nos braços abertos de Ricardo. Naquele momento, todos os estresses do dia se dissiparam. Ricardo abraçou o filho, sentindo uma onda de amor e gratidão tão intensa que quase o deixou sem fôlego. "Você viu?" perguntou Lívia, emocionada. "Ele esperou você chegar para dar os primeiros passos de verdade." Ricardo assentiu, incapaz de falar por um momento. Quando finalmente encontrou sua voz, ela estava embargada de emoção. "Obrigado por me ligar. Não perderia isso por nada no mundo." Mais tarde, após colocar Gustavo para dormir, Ricardo e Lívia sentaram-se na varanda, como haviam feito tantas noites nos últimos meses. A cidade brilhava lá embaixo, mas o verdadeiro espetáculo estava na conexão entre eles. "Como foi no trabalho hoje?" perguntou Lívia, servindo uma taça de vinho para cada um. Ricardo suspirou, tomando um gole. "Difícil, mas necessário. Estou começando a ver mudanças reais, sabe? Não apenas nos números, mas nas pessoas. Hoje uma funcionária me agradeceu porque pôde estar presente no recital de piano da filha pela primeira vez em anos." Lívia sorriu, apertando a mão do marido. "Você está fazendo a diferença, Ricardo. Não apenas para nossa família, mas para muitas outras." "Às vezes me pergunto se estou fazendo o suficiente", confessou Ricardo. "Se estou equilibrando tudo corretamente." "Ninguém é perfeito", respondeu Lívia suavemente. "O importante é que você está tentando todos os dias, e isso significa muito." Na manhã seguinte, Ricardo acordou cedo, como de costume, mas em vez de imediatamente checar e-mails ou fazer ligações, ele foi até o quarto de Gustavo. O menino ainda dormia pacificamente. Ricardo ficou ali por um momento, observando o filho. Lembrou-se dos dias no hospital, da sensação de impotência e medo. E agora, vendo Gustavo crescer, forte e saudável, sentiu uma renovada determinação. Voltando para o quarto, encontrou Lívia acordando. "Bom dia", ela murmurou sonolenta. "Bom dia, o amor", respondeu Ricardo, inclinando-se para beijá-la. "Tive uma ideia. Que tal tirarmos um dia de folga hoje?
Podíamos levar Gustavo à praia, fazer um piquenique. Lívia se sentou surpresa. Mas e o trabalho? Você não tem aquela apresentação importante hoje? Ricardo sorriu. A apresentação pode esperar até amanhã. Algumas coisas são mais importantes. Enquanto se preparavam para o dia improviso na praia, Ricardo enviou uma mensagem para Patrícia, sua secretária. Por favor, remarque todos os compromissos de hoje. Estou tirando um dia para a família. Estarei disponível apenas para emergências reais. Na praia, vendo Gustavo dar seus primeiros passos na areia, rindo e apontando para as ondas, Ricardo sentiu uma paz que nunca experimentara antes em sua vida. Lívia, sorrindo ao seu lado, parecia igualmente contente. Sabe, disse Ricardo, observando Gustavo brincar com um pequeno balde de areia. Acho que finalmente entendi o que é sucesso de verdade. Lívia olhou para ele, curiosa. E o que é? Ricardo sorriu, abraçando-a. É isto. Estar presente. Construir memórias. Fazer a diferença não apenas no mundo dos negócios, mas na vida das pessoas que amamos. Enquanto o sol se punha sobre o oceano, pintando o céu com tons de laranja e rosa, a família Mendes permaneceu na praia, saboreando cada momento juntos. Ricardo sabia que haveria mais desafios pela frente, mais equilíbrios a serem alcançados. Mas ali, com a areia entre os dedos dos pés e o som do riso de seu filho ao fundo, ele sentiu que estava exatamente onde deveria estar. De volta ao apartamento, já tarde da noite, com Gustavo adormecido nos braços, Ricardo fez uma pausa antes de colocá-lo no berço. Olhando para o rosto sereno do filho, ele sussurrou uma promessa. Vou continuar tentando todos os dias ser o melhor pai e pessoa que posso ser. Não por obrigação, mas porque descobri que é isso que me faz verdadeiramente feliz. Naquela noite, enquanto a cidade lá fora continuava seu ritmo frenético, o lar dos Mendes estava envolto em uma atmosfera de paz e contentamento. Ricardo adormeceu com um sorriso no rosto, ansioso pelo que o novo dia traria. Não apenas em termos de negócios, mas em momentos preciosos com sua família. E em algum lugar, talvez em um sonho, ou talvez na realidade, o papagaio que uma vez o alertara repetiu suavemente: o amor voltou, e dessa vez ele ficará. O primeiro aniversário de Gustavo após sua recuperação foi um marco não apenas para a família Mendes, mas para todos que haviam acompanhado sua jornada. Ricardo e Lívia decidiram celebrar com uma festa íntima no jardim de sua casa, um espaço que antes era raramente utilizado, mas que agora se tornara o coração de muitos momentos familiares. Enquanto ajudava Lívia a pendurar balões coloridos, Ricardo refletiu sobre o ano que passou. Tantas mudanças, tantos desafios, mas também tanta alegria. O riso de Gustavo, ecoando pelo jardim enquanto brincava com seus novos brinquedos, era a prova viva de que todas as decisões difíceis haviam valido a pena. No que está pensando? Perguntou Lívia, notando o olhar distante do marido. Ricardo sorriu, pegando sua mão. Em como a vida pode mudar em um ano. Lembra como eu era antes? Sempre correndo, sempre ausente. Lívia assentiu, apertando sua mão de volta. Lembro, mas também lembro de como você enfrentou tudo, como decidiu mudar. Isso é o que importa. A festa foi um sucesso. Amigos próximos, familiares e até alguns colegas de trabalho de Ricardo compareceram, muitos comentando sobre a mudança notável não apenas no anfitrião, mas na atmosfera geral da família Mendes. Entre os convidados estava Carlos Vasconcelos, o investidor que meses antes havia questionado duramente as novas políticas de Ricardo na Mendes Tech. Aproximando-se de Ricardo, que segurava Gustavo no colo, Carlos parecia um pouco desconfortável. Ricardo, ele começou. Eu queria me desculpar. Ricardo arqueou uma sobrancelha, surpreso. Pelo quê, Carlos? Por duvidar de você, das mudanças que propôs na empresa. Os resultados falam por si. Não apenas os números melhoraram, mas a cultura da empresa é inspiradora. Ricardo sorriu, balançando Gustavo, que ria alegremente. Obrigado, Carlos. Isso significa muito. Sabe, aprendi que sucesso não é apenas sobre lucros. É sobre criar um ambiente onde as pessoas possam prosperar, tanto no trabalho quanto em casa. Carlos assentiu, olhando para Gustavo. Posso segurar ele um pouco?
Ricardo hesitou por um momento, lembrando-se do Carlos implacável das salas de reunião, mas vendo a sinceridade em seus olhos, entregou Gustavo cuidadosamente. O momento de Carlos com Gustavo foi breve, mas significativo. O homem de negócios durão parecia derreter ao segurar o bebê risonho. Quando devolveu Gustavo a Ricardo, havia uma nova luz em seus olhos. "Sabe, Ricardo", disse Carlos, sua voz mais suave do que o normal, "talvez eu também precise reavaliar algumas coisas na minha vida." Enquanto a festa continuava, Ricardo notou algo no canto do jardim que o fez parar. Uma gaiola dourada, vazia, pendurada em uma árvore. Ele não se lembrava de tê-la colocado ali. Aproximando-se, Ricardo viu um pequeno bilhete preso à gaiola. Com cuidado, ele o abriu e leu. "Algumas vezes precisamos nos libertar de nossas próprias gaiolas para realmente viver. Parabéns por ter encontrado a chave." Não havia assinatura, mas Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Olhando ao redor, ele quase podia jurar que viu um lampejo de penas coloridas desaparecendo no céu. Voltando para a festa, Ricardo se juntou a Lívia, que conversava animadamente com um grupo de amigos. Ela o olhou, notando algo diferente em sua expressão. "Tudo bem?" perguntou baixinho. Ricardo assentiu, sorrindo. "Mais do que bem. Estou feliz, verdadeiramente feliz." À medida que a tarde avançava, os convidados começaram a se despedir. Ricardo e Lívia, com Gustavo adormecido nos braços, acenaram as últimas despedidas. Sozinhos novamente, a pequena família se aconchegou no sofá da sala. Gustavo, exausto da festa, dormia profundamente entre os pais. "Foi um dia perfeito", sussurrou Lívia, acariciando os cabelos do filho. Ricardo concordou, mas havia algo em seus olhos, uma mistura de contentamento e determinação. "Lívia", ele começou hesitante. "Estive pensando..." Ela o olhou curiosa. "Sobre o quê?" "Sobre expandir nossa família", ele disse suavemente. "O que você acha de darmos um irmãozinho ou irmãzinha para o Gustavo?" Os olhos de Lívia se encheram de lágrimas de alegria. "Você tem certeza? Com tudo o que aconteceu com as mudanças na empresa?" Ricardo a interrompeu gentilmente. "Tenho mais certeza disso do que de qualquer decisão de negócios que já tomei. Este último ano me mostrou o que realmente importa. E o que importa é isso, nossa família." Lívia o beijou suavemente, cuidadosa para não acordar Gustavo. "Então acho que temos um novo projeto pela frente, Sr. Mendes." Ricardo riu baixinho. "E esse será o projeto mais importante de nossas vidas." Naquela noite, depois de colocar Gustavo na cama, Ricardo parou na varanda, olhando para a cidade que nunca dormia. Mas agora, em vez de ver apenas oportunidades de negócios e conquistas profissionais, ele via um mundo de possibilidades para sua família. O telefone vibrou em seu bolso. Era uma mensagem de Patrícia. "Lembrete. Amanhã, 9h, apresentação do novo projeto de responsabilidade social da Mendes Tech." Ricardo sorriu. O projeto, sua mais recente iniciativa, visava criar creches e espaços de apoio familiar dentro das empresas parceiras da Mendes Tech. Era uma forma de estender a mudança que experimentara em sua vida pessoal para um impacto mais amplo na sociedade. Respondendo à mensagem com um simples obrigado, Ricardo voltou para dentro. No quarto, Lívia já dormia pacificamente. Ele se deitou ao seu lado, puxando-a para perto. Enquanto o sono o envolvia, Ricardo pensou em todas as mudanças dos últimos meses. A jornada não havia sido fácil, mas cada desafio, cada momento de dúvida havia valido a pena. O homem que uma vez definia sucesso apenas por números em uma planilha, agora entendia que a verdadeira riqueza estava nos momentos compartilhados, nas vidas tocadas, no amor dado e recebido. E assim, com o coração cheio de gratidão e esperança para o futuro, Ricardo Mendes adormeceu, ansioso pelo novo dia e todas as aventuras que ele traria, tanto no mundo dos negócios quanto no aconchego de seu lar. Os meses se transformaram em anos e a vida da família Mendes floresceu de maneiras que Ricardo nunca poderia ter imaginado. Gustavo, agora com 4 anos, era um garoto vibrante e curioso, sempre fazendo perguntas sobre o mundo ao seu redor. E ao seu lado, correndo pelo apartamento com risadas contagiantes, estava Sofia, a irmã caçula de 2 anos,
que havia chegado para completar a família. Numa manhã de sábado ensolarada, Ricardo observava seus filhos brincando no parque próximo de casa. Lívia, sentada ao seu lado no banco, descansava a cabeça em seu ombro. "Quem diria, hein?" ela comentou com um sorriso. O grande Ricardo Mendes passando um sábado de manhã no parquinho. Ricardo riu, abraçando-a mais forte. "E não há lugar no mundo onde eu preferiria estar." Enquanto as crianças brincavam, Ricardo refletiu sobre o caminho que o trouxera até ali. A Mendes Tech havia se transformado nos últimos anos, não apenas em termos de lucros, que surpreendentemente haviam aumentado, mas em sua cultura e impacto social. O projeto de responsabilidade social que começara com creches nas empresas parceiras havia se expandido. Agora a Mendes Tech era reconhecida como líder em práticas de equilíbrio trabalho-vida e apoio familiar. Outras empresas do setor começavam a seguir seu exemplo, criando uma onda de mudança no mundo corporativo brasileiro. "Papa, papa!" A voz de Sofia o tirou de seus pensamentos. A menina corria em sua direção, os cachos escuros balançando ao vento. "Olha o que eu achei!" Em suas mãozinhas, ela segurava uma pena colorida, brilhante sob o sol da manhã. Ricardo sentiu um arrepio familiar percorrer sua espinha. "É linda, meu amor. Onde você encontrou?" Sofia apontou para uma árvore próxima. "Ali, tinha um passarinho grande e colorido." Ricardo trocou um olhar significativo com Lívia. Ela sorriu, compreendendo sem palavras a conexão que aquela simples pena tinha com sua jornada. De volta ao apartamento, enquanto as crianças cochilavam, Ricardo se viu na varanda, a pena colorida em suas mãos. Lívia se juntou a ele, trazendo 2 xícaras de café. "Ainda pensa nele às vezes?" ela perguntou suavemente. Ricardo assentiu. "No papagaio?" "Sim, é estranho, mas sinto que ele foi um guia de alguma forma." Suas palavras mudaram tudo. Lívia pegou a pena, examinando-a. "Sabe, às vezes me pergunto se ele era real ou se era algum tipo de símbolo. Um chamado para você despertar." "Real ou não?" Ricardo respondeu. "Sou grato. Por ele, por você, por tudo o que aconteceu. Mesmo os momentos difíceis." O telefone de Ricardo tocou, interrompendo o momento. Era Patrícia. "Senhor Mendes, desculpe incomodar no fim de semana, mas temos uma situação. A revista Líderes do Amanhã quer fazer uma matéria de capa sobre você e as mudanças na Mendes Tech. Eles querem agendar uma entrevista e uma sessão de fotos para a próxima semana." Ricardo hesitou por um momento. No passado, ele teria saltado para uma oportunidade como essa. Agora, suas prioridades eram diferentes. "Patrícia, vamos fazer o seguinte. Agende a entrevista para terça-feira à tarde. Mas com uma condição. Quero que a sessão de fotos seja aqui em casa, com minha família. Se eles quiserem contar minha história, que contem a história completa." Desligando o telefone, ele se voltou para Lívia, que o olhava com uma mistura de surpresa e orgulho. "Tem certeza?" ela perguntou. "Expor nossa vida familiar assim." Ricardo sorriu, pegando suas mãos. "Tenho. Se minha jornada pode inspirar outras pessoas a reavaliar suas prioridades, a encontrar um equilíbrio, então vale a pena compartilhá-la." Na terça-feira, o apartamento dos Mendes se transformou em um estúdio improvisado. Fotógrafos ajustavam luzes enquanto o jornalista preparava suas perguntas. Gustavo e Sofia, animados com toda a movimentação, corriam de um lado para o outro, encantando a equipe com sua energia. A entrevista fluiu naturalmente. Ricardo falou sobre os desafios de mudar uma cultura corporativa enraizada, sobre o medo de falhar, sobre a alegria de redescobrir o que realmente importava na vida. "Senhor Mendes", perguntou o jornalista, "muitos ainda veem o sucesso como sinônimo de dedicação total ao trabalho, muitas vezes às custas da vida pessoal. O que diria a eles?" Ricardo pensou por um momento, olhando para Lívia e as crianças que brincavam no fundo da sala. Diria que o verdadeiro sucesso não se mede apenas por conquistas profissionais ou contas bancárias. Se mede pela profundidade de nossas conexões, pelo impacto positivo que temos na vida dos outros, pela paz que sentimos ao final do dia. Ele fez uma pausa, sorrindo ao ver Sofia se aproximar com um desenho que acabara de fazer.
Diria que é possível construir um legado profissional sem sacrificar o que há de mais precioso, o tempo com aqueles que amamos. Quando a equipe da revista finalmente partiu, já era noite. Ricardo ajudou Lívia a colocar as crianças na cama, lendo para elas a história que havia se tornado um ritual noturno. Uma história sobre um papagaio sábio que ajudava as pessoas a encontrar seu verdadeiro caminho. Mais tarde, sozinhos na varanda, Ricardo e Lívia contemplavam a cidade iluminada. "Sabe", disse Ricardo quebrando o silêncio, "quando penso no futuro agora, não penso apenas em metas de negócios ou expansões da empresa. Penso em ver Gustavo e Sofia crescerem, em estar lá para cada momento importante." Lívia sorriu, entrelaçando seus dedos nos dele. "E é por isso que você é um homem extraordinário, Ricardo Mendes, porque entendeu que o maior investimento que podemos fazer é em nossa família, em nosso amor." Naquela noite, enquanto a cidade lá fora continuava seu ritmo frenético, o lar dos Mendes era um oásis de paz e contentamento. Ricardo adormeceu com um sorriso no rosto, grato por cada desafio, cada lição aprendida, cada momento precioso com sua família. E em seus sonhos, ele viu um papagaio colorido voando livre sobre a cidade, suas penas brilhando sob o sol, lembrando-o de que às vezes, para realmente viver, precisamos ter a coragem de abrir as portas de nossas próprias gaiolas. 10 anos se passaram desde aquela fatídica noite no hospital, quando a vida de Ricardo Mendes mudou para sempre. Agora, aos 55 anos, Ricardo se encontrava novamente em um quarto de hospital, mas as circunstâncias não poderiam ser mais diferentes. Gustavo, agora um adolescente de 14 anos, estava sentado em uma cadeira próxima, absorto em um livro sobre empreendedorismo social. Sofia, com seus 12 anos, desenhava animadamente em um bloco de notas. E no centro de tudo, Lívia segurava nos braços o mais novo membro da família Mendes, Marina, nascida apenas algumas horas antes. Ricardo observava a cena com o coração transbordando de emoção. Cada rosto naquela sala representava uma parte crucial de sua jornada, um lembrete vivo das escolhas que fizera e do caminho que decidira trilhar. "Pai", chamou Gustavo, levantando os olhos do livro. "Acha que podemos implementar algo assim na Mendes Tech Júnior?" Ricardo sorriu, lembrando-se do projeto que iniciara há alguns anos, uma divisão da empresa focada em ensinar empreendedorismo e responsabilidade social para jovens. Gustavo, desde cedo, mostrara um interesse genuíno pelo negócio da família, mas sempre com um olhar voltado para o impacto social. "Claro que podemos, filho. Por que não preparamos uma apresentação juntos para a próxima reunião do conselho?" Os olhos de Gustavo brilharam com entusiasmo. Era um reflexo do próprio Ricardo, anos atrás, mas com uma sabedoria e consciência social que o Ricardo mais jovem levaria anos para desenvolver. Sofia, percebendo a conversa, ergueu seu desenho. "Olha, papai, desenhei nossa família." Ricardo pegou o papel, seu coração se aquecendo, ao ver a representação colorida de todos eles, incluindo a recém-chegada Marina. No canto do desenho, para sua surpresa, havia um papagaio colorido. "Sofia", ele perguntou suavemente, "por que você desenhou um papagaio?" A menina deu de ombros, sorrindo. "Não sei. Só senti que ele deveria estar lá. Como se fosse parte da nossa história, sabe?" Ricardo trocou um olhar significativo com Lívia, que sorriu de volta, entendendo perfeitamente. Naquele momento, uma enfermeira entrou no quarto. "Sr. Mendes, há uma pessoa querendo vê-lo. Disse que é importante." Intrigado, Ricardo saiu do quarto, prometendo voltar logo. No corredor, para sua surpresa, encontrou Carlos Vasconcelos, o antigo investidor cético que, ao longo dos anos, se tornara um dos maiores apoiadores das iniciativas de responsabilidade social da Mendes Tech. "Carlos, o que faz aqui?" O homem mais velho sorriu, estendendo a mão. "Vim parabenizar o novo papai, é claro. E também, bem, tenho uma proposta para você." Ricardo arqueou uma sobrancelha, curioso. "Que tipo de proposta?" "Estou me aposentando", explicou Carlos. "E quero fazer algo significativo com meu tempo e recursos. Inspirado pelo que você fez com a Mendes Tech, pensei em criar uma fundação focada em promover o equilíbrio trabalho-vida e bem-estar familiar nas empresas.
Gostaria que você fosse meu conselheiro nesse projeto. Ricardo ficou momentaneamente sem palavras, emocionado pela magnitude do impacto que suas escolhas haviam tido, não apenas em sua vida, mas na de tantos outros. Carlos, seria uma honra, ele respondeu finalmente. Na verdade, tenho certeza de que Gustavo adoraria se envolver também. Ele tem algumas ideias brilhantes sobre empreendedorismo social. Os dois homens conversaram por alguns minutos, delineando planos e possibilidades. Quando Carlos se despediu, Ricardo ficou parado no corredor por um momento, refletindo sobre o caminho percorrido. Voltando ao quarto, ele foi recebido pela visão de sua família reunida. Lívia o olhou, percebendo algo em sua expressão. "Tudo bem, amor?" Ricardo assentiu, aproximando-se para beijar suavemente a testa de Marina. "Mais do que bem, apenas grato, por tudo." Naquela noite, após Gustavo e Sofia adormecerem em sofás-cama improvisados no quarto do hospital, Ricardo se encontrou sozinho na varanda do andar observando a cidade. O Rio de Janeiro brilhava sob o luar, uma visão que sempre o encantara. Fechando os olhos, ele se permitiu voltar no tempo. Lembrou-se do executivo implacável que fora um dia, do medo e da impotência que sentira naquela primeira noite no hospital com Gustavo, das palavras enigmáticas do papagaio, das inúmeras decisões e mudanças ao longo dos anos. Um suave bater de asas o fez abrir os olhos. Ali, pousado no parapeito da varanda, estava um papagaio de plumagem vibrante, seus olhos brilhantes fixos em Ricardo. Por um momento, os dois se encararam em silêncio. Então, para sua surpresa, o pássaro falou: "O amor voltou." E ficou. Antes que Ricardo pudesse reagir, o papagaio abriu as asas e alçou o voo, desaparecendo na noite carioca. Ricardo ficou ali, uma mistura de emoções o envolvendo. Pegando um papel e uma caneta, Ricardo começou a escrever. Não era um relatório financeiro ou um plano de negócios, mas uma carta. Uma carta para seu eu mais jovem, para o homem que ele fora há tanto tempo atrás. "Caro Ricardo", ele escreveu, "você não sabe disso ainda, mas está prestes a embarcar na jornada mais importante de sua vida. Não será fácil. Haverá momentos de dúvida, de medo, de arrependimento, mas prometo que cada passo, cada decisão difícil, cada momento de vulnerabilidade valerá a pena. Porque no final, você descobrirá que o verdadeiro sucesso não se mede por conquistas profissionais ou contas bancárias. Se mede pelo amor que você dá e recebe, pelas vidas que você toca, pela diferença que você faz no mundo. Então, quando a vida te der a chance de escolher entre o que você sempre conheceu e o desconhecido, tenha coragem. Escolha o amor. Escolha a família. Escolha estar presente, pois é nessas escolhas que você encontrará sua verdadeira riqueza, seu verdadeiro propósito. E lembre-se sempre, o essencial é invisível aos olhos, mas você aprenderá a enxergá-lo com o coração. Dobrando a carta, Ricardo a colocou em seu bolso. Sabia que nunca a enviaria, que era impossível mudar o passado. Mas escrever aquelas palavras era sua forma de honrar a jornada, de reconhecer cada passo que o trouxera até ali. Sentando-se ao lado de Lívia, ele pegou suavemente a mão de Marina. A pequena apertou seu dedo com força surpreendente, como se selando uma promessa silenciosa. E ali, naquele quarto de hospital cheio de amor e possibilidades, Ricardo Mendes soube com certeza absoluta. Ele havia encontrado seu verdadeiro tesouro, seu verdadeiro legado. Não nos corredores de um escritório ou nas páginas de um balanço financeiro, mas nos sorrisos de seus filhos, no amor de sua esposa e na paz que finalmente encontrara em seu coração. O círculo estava completo, e a jornada, longe de terminar, estava apenas começando.